Ora, boa tarde, caros alunos. Vamos hoje então fazer, tal como vos tinha indicado, uma correção breve sobre os exercícios que fizeram de instalações sanitárias para quartos. A primeira coisa que vos queria dizer é que, de acordo com a vossa experiência aqui demonstrada, há uma situação que claramente não facilita a introdução de 4 camas numa mesma habitação, no mesmo quarto. Estamos naturalmente a falar deste exercício que encontramos aqui. Neste caso nós temos realmente 4 camas, mas temos um problema, que é o da acessibilidade a esta janela. Não há de facto aqui grandes alternativas, vocês experimentaram seguramente alternativas e não existem, portanto não é uma boa solução para introduzir 4 camas, pelo menos com estas dimensões. Talvez aumentando um pouco o quarto. De qualquer das maneiras, o objetivo do exercício era, sobretudo, refletir sobre a forma como nós podemos utilizar as instalações sanitárias. E sobre isso, queria dar-vos algumas indicações que podem utilizar para corrigir o vosso trabalho. Ora bem, uma delas tem a ver com a posição, por exemplo, das portas da casa de banho. Neste caso concreto, estamos aqui a olhar para esta porta que se situa num destes quartos. A situação da porta nesta posição é claramente menos vantajosa do que nesta posição. Porquê? Porque significa que os utilizadores da casa de banho têm que percorrer todo o espaço do quarto aliás, todos os 4 têm que percorrer este espaço, mas seguramente é bastante mais incómodo para quem se situa nesta ponta do quarto ter sempre gente a passar à frente da sua cama para ir à casa de banho. Na situação que temos em baixo, ela é um pouco mais vantajosa porque efetivamente nós temos a porta mais a meio do quarto. Idealmente ela estaria aqui, uma vez que estaria a meia distância de ambas as pessoas que se situam dentro do quarto. Este é um primeiro detalhe que eventualmente poderão querer corrigir. O segundo tem a ver com a localização dos lavatórios. Os lavatórios, como já temos aqui discutido, são equipamentos que necessitam de luz, tanto quanto possível luz natural, uma vez que a luz artificial poderá faltar, e essa luz natural obriga, de certa forma, que os lavatórios estejam colocados o mais perto possível das janelas. Sendo assim, olhando aqui para o exercício do lado esquerdo, claramente existe uma vantagem adicional nesta posição comparativamente a esta posição. Estes lavatórios situam-se muito longe da luz natural e, portanto, estão escuros e não funcionarão a não ser que tenham luz elétrica ligada. Por isso, o caso mais adequado será o de aproximá-las para junto das janelas. Quanto aos duches, é evidente que apercebo-me aqui da vossa preocupação de colocar os duches numa zona onde não é acessibilidade para todos, a chamada zona morta, onde só se vai realmente para ir ao duche. Contudo, é preciso compreender que os duches estão, em princípio, relacionados também com a lógica das águas quentes. Por isso, é sempre vantajoso aproximá-los da localização dos lavatórios. Nem sempre isso é possível, como vemos aqui é um pouco difícil, mas não é impossível. Eu diria que, por exemplo, na solução que o Godinho aqui apresentou, tendo aqui uma bateria de lavatórios, seria possível colocar duches aqui nesta zona. O que seria, obviamente, obrigatório, mas neste caso, como vos disse, até desejável, que o acesso à casa de banho fosse colocado a meio da casa de banho. O que faria com que quem vai aos duches não tem que ser a mesma pessoa que vai aos restantes equipamentos. E assim juntaríamos as águas quentes todas no mesmo setor, o que seria uma clara vantagem. De qualquer das maneiras, queria também dar-vos aqui umas orientações quanto à localização dos equipamentos das águas negras. Estamos a falar, portanto, das retretes e dos urinóis. Vamos olhar para os dois casos que aqui temos. Este caso do Godinho obriga, de facto, a que quem vem às retretes tem que passar pelo centro da casa de banho. À partida, isso não será diretamente um problema, mas vai, de certa forma, colidir com o espaço de utilização
dos lavatórios. Preferencialmente isso não deveria acontecer. E eu digo sempre que isto é preferencialmente porque este tipo de projetos são um jogo de deve e haver. Nós temos que entrar em compromisso entre umas situações e outras. De qualquer das maneiras, vamos também olhar para o exercício do Barreto e eu diria que a localização das retretes nesta posição também tem o mesmo problema. Está muito junto da zona dos lavatórios, que já, como já disse, estão muito longe da janela. Além disso, tentando fazer aquilo que, enfim, vocês compreenderam como sendo uma utilidade, que foi a localização aqui de um urinol junto dos duches, é preciso enquadrar a escala das coisas. Quando eu vos falei da necessidade ou da utilidade de colocar um duche perto da zona, um urinol perto da zona dos duches, eu estou naturalmente a referir-me a uma situação em que temos uma casa de banho coletiva para muitas pessoas, em que as dimensões da casa de banho são bastante maiores e, portanto, o trajeto de saída do duche até ao próximo urinol será seguramente grande e tenho que andar pela casa de banho, apanhando frio e cruzando com outras pessoas que estão a utilizar os equipamentos. Esta casa de banho não obedece a essa lógica porque é uma casa de banho pequena e, portanto, naturalmente a distância do duche ao urinol também é mais pequena e, sendo uma casa de banho apenas para 4 pessoas, neste caso duplicado, é para 8 pessoas, o efetivo de utilizadores é mais baixo, portanto a rotatividade não é tão exigente. Logo, uma pessoa naturalmente pode ir ao urinol e a seguir ir ao duche, ou se necessário sai do duche e vai ao urinol dentro da casa de banho. Isto para dizer que na situação em que aqui estamos, este urinol junto dos duches, embora eu compreenda a intenção, não é de todo necessário. Diria ainda que em relação à utilização dos duches, a situação que você tem aqui, Godinho, é uma situação obviamente possível, portanto há um espaço para a pessoa sair do duche sem estar dentro da casa de banho, mas esta aqui também é perfeitamente possível. Não, qualquer das duas cumpre os requisitos de permitir ao utilizador estar fora do duche, a secar-se e a preparar-se para ir para o quarto. Bom, em relação a esta casa de banho, não diria mais nada. Vamos então olhar para a casa de banho do compartimento do lado direito. Aqui as coisas são um pouco mais complicadas, parece-me a mim, porque há que tomar opções e fazer escolhas. No caso da solução que o Godinho preconiza, há aqui uma questão que eu penso que ele resolveu bem, que é deixar este espaço central apenas para os utilizadores dos lavatórios. Na situação que o Barreto prevê, essa situação é mais complexa, uma vez que este espaço tem que ser partilhado pelos utilizadores dos lavatórios e pelos utilizadores do duche. E este espaço é um espaço ainda por cima de circulação interna da casa de banho. Como tal, é uma solução que me parece menos eficiente do que a solução que temos aqui em cima no exercício do Godinho. Outra situação que vale a pena comentar, e penso que em ambos os casos vocês solucionaram o espaço de forma correta, que é a localização das retretes e dos urinóis. No caso concreto do exercício do Godinho, a dificuldade aqui é mais a necessidade de fazer mais esgoto, uma vez que as águas sujas, as águas negras dos urinóis e as águas negras das retretes têm que se juntar para um tubo de queda que há de estar alguns por aqui. Neste caso, a solução que o Barreto propõe é mais fácil, uma vez que na mesma parede nós podemos ter os esgotos dos dois equipamentos. Quanto aos duches da solução do Godinho, eu penso que esta solução é correta porque deixa um espaço em frente aos duches apenas para o utilizador do duche. Contudo, não nos podemos esquecer que as coisas não funcionam sempre na perfeição e a verdade é que os utilizadores do urinol que está em frente a este duche poderão ter produzir salpicos aqui para esta zona. Ora, isto vai ficar mais sujo, o pavimento pode estar sujo, de onde seria útil, e não seria nada complicado,
que junto a este urinol fosse criada uma pequena parede, apenas com a projeção normal do urinol, não precisava de ocupar todo o espaço, para evitar que houvesse esse refluxo de urina para cima na zona do duche. Além de que, e é importante que vocês retenham sempre esta ideia, se há equipamento no qual nós não gostamos de ser observados de perfil, são os urinóis. E portanto isto é um fator completamente instintivo do ser humano, a produção da necessidade de ter a privacidade, e aqui quem está a utilizar o urinol está em vista direta de quem está no duche. Não é que isto tenha nenhum problema em si, mas o nosso instinto de privacidade e de pudor não reage muito bem a isso. Quanto à porta de acesso a esta casa de banho, eu diria que a solução que o Barreto encontrou é a mais correta. Isto é, havendo acesso para a zona de circulação, não estamos a sobrecarregar este espaço, que é o espaço do utilizador desta cama, com a circulação das pessoas que entram e saem, já para não falar de que, enfim, ele tem vista direta para os urinóis e, portanto, para os sons que vêm da casa de banho, para os cheiros, enquanto que, se a porta for virada para este espaço, que é um espaço de circulação, essa questão torna-se menos importante e, digamos que a salubridade da vivência do quarto é mais agradável do que se tivermos vista direta e aberta para as casas de banho. Bom, eu sei que aquilo que vos estou a dizer não é uma receita para aquilo que devem corrigir, mas são indicações daquilo que me parece que não está bem. Eu sugeria que, até à próxima aula, que fizessem as correções que acham que são possíveis fazer no vosso exercício. Certo é que haverá aqui coisas que já não vale a pena mexer porque estão bem. Outras, eventualmente, vocês poderão corrigi-las, tendo em conta aquilo que eu aqui expliquei, e melhorá-las ainda. É esse exercício que eu vos peço para fazer no resto da vossa aula de hoje e, na medida da vossa disponibilidade, fazerem tudo isto até à próxima aula de quarta-feira. Obrigado pela vossa atenção e desejo-vos um bom trabalho.